Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um podcast Metamorfose. Sou a Gleice Ellen, sou mentora de vendas e idealizadora desse projeto, onde nós trazemos muitos empreendedores que compartilham suas histórias, insights e seus desafios no empreendedorismo. Hoje nós vamos receber aqui uma psicóloga e terapeuta integrativa, Patrícia. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. E aqui no podcast a gente começa sempre querendo saber quem é o empreendedor por detrás de toda a trajetória, né? Então vamos falar sobre a Patrícia CPF. Quem é você, Patrícia? Eu sou uma mulher solteira, moro sozinha. Na verdade, eu tenho uma cachorrinha. E eu vivi muito tempo para essa parte de estudos, essa parte de atendimento mesmo. Mas é isso, seria isso. E o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies, além da Gosto de empreendedora? dançar Zouk, mas faz tempo que eu não danço Zouk. Hum. Gosto de andar na natureza. Tava correndo, parei de correr, preciso voltar a correr. Eu queria correr uma meta de 5 quilômetros, né? E gosto de viajar, né? Não tenho esportes, assim, não sou chegadora em esportes. Mas eu gosto de sair com os amigos, conversar. Perfeito. Assim. Então, para a gente iniciar, Patrícia, você tem uma trajetória muito interessante que começou na arquitetura e no design de interiores. Como aconteceu a sua transição de carreira até chegar ao trabalho com as terapias integrativas? Na verdade, eu fiz na minha 8ª série, eu fiz um teste vocacional na época, né? E eu fiquei entre a arquitetura e a psicologia. E naquela época era muito mais forte a arquitetura do que a psicologia. Então eu fui nesse caminho da arquitetura e fiquei com essa questão da psicologia na cabeça. E aí eu descobri lá atrás um grupo de estudos místicos, há muitos anos atrás. E para eu poder passar na arquitetura, eu acabei frequentando aquele grupo. E entrei para aquele grupo, fui estudando várias coisas lá. E fui fazendo formações paralelas, né? Eu me formei na arquitetura, fiz várias formações paralelas para conhecer o ser, para conhecer, né, sobre a vida e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que eu fiz a transição de carreira, mas isso bem depois, lá em 2015, que eu acabei fazendo essa transição mais fortemente. Eu tentei a primeira vez em 2003, mas em 2015 para 2016 que aconteceu essa transição. Mas primeiro foi aquele caminho bonitinho lá do teste vocacional, né? Mas sempre ficou martelando isso. Né? Perfeito. E hoje, Patrícia, você trabalha com a TRF, que é Terapia de Reprogramação Frequencial, baseada nas 7 dimensões do ser. Explica pra gente o que é essa abordagem e como ela ajuda mulheres a transformarem sonhos em metas possíveis. Então, ela é a junção de várias abordagens que eu trabalho, né? Então, a TRF, ela vai trabalhar com sete dimensões do ser, que é primeiro, é a nossa família de origem, onde a gente nasceu, onde a gente se encontrou primeiramente. Algumas pessoas tiveram contato com a família de origem, outras não. Mas tem um registro nas nossas células, né? Então, o primeiro momento é esse entendimento desse impacto da nossa família em nós. Depois, a gente vai para a parte de traumas. Né? Com essas vivências trazem alguns traumas. Nem a pessoa fala assim, mas eu sou traumatizada com alguma coisa na vida. Todo mundo é. Todo mundo é. Né? Desde pequenininho, né? A gente é constituído por traumas, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem os traumas, que eles nos limitam, eles também nos preparam para a nossa potencialidade, né? Limita por um lado, você vai ter que dar conta de viver de alguma outra forma. Então, você vai potencializar outras coisas. Te fortalece, Te né? fortalece em outras coisas, né? Então, tem função. Só que, às vezes, a pessoa fica presa ali naquela dimensão do trauma e fica rodando em looping. E aí, a hora que fica rodando em looping é a hora que a gente vai para resgatar essa parte, né? E depois, numa outra etapa, a gente trabalha com as crenças limitantes. Porque esses registros deixam crenças limitantes também, né? Tanto na família de origem quanto os traumas, vem essa... Por exemplo, eu não dou sorte na vida, a vida é muito difícil,
eu não sou capaz, né? São crenças que a gente acaba tendo. Cada família tem aquela crença da família, Verdade. mas a pessoa, às vezes, tem a crença da família, mas tem outras que ela vai desenvolvendo na vida dela. Sim. Ou por ter aquela crença da família, ela escolhe fazer diferente também. Então, não é uma receitinha Ela de se bolo, né? ressignifica, né, a vida ali, né? Ela vai vendo o que ela vai... Tem coisa que a pessoa quer fazer diferente, mas não consegue, né? Mas ela vai escolhendo, ela vai tendo opções para poder fazer diferente, né? Algumas pessoas não gostam desse termo de ressignificar, né? Fala assim, ressignificar vai colocar um band-aid em cima. Mas a grande maioria é isso que a gente faz, né? A grande maioria das vezes. Você Curar, vai olhar... né, a ferida, né? Você vai olhar para aquilo e vai escolher fazer diferente. Não é uma coisa tão simples assim, né? Quando a gente fala, só fazer diferente. Seria bom se fosse só assim, mas faz parte. É um processo. É um processo. Depois disso, a gente tem o ambiente físico, né? Então, como eu vim também dessa área da arquitetura, do ambiente mesmo, ele impacta na gente. Sim. Né? As cores que tem aqui onde a gente está, elas impactam a gente. Né? As cores que a gente usa, a disposição dos móveis, eles mexem com o nosso sistema nervoso. Né? Então, eu trabalho também com o conceito do Feng Shui, que é a harmonização do ambiente. Mas dentro da arquitetura, hoje em dia, tem a neuroarquitetura, ou seja, as pessoas... Qual o impacto daquele ambiente no seu cérebro? Né? Então, para um ambiente ficar confortável, o que fica confortável para mim não fica confortável para você. Sim. Né? E quando você tem várias pessoas no mesmo ambiente, um interfere no outro. Para um é bom um certo lugar, para outro não é bom. Eu tive algum trauma e aquele ambiente no sofá me deixou triste. E toda vez que eu estou triste, eu vou para aquele ambiente no sofá. Né? Então, ele vai ficando um acúmulo de informação ali. Informação, muitas vezes invisível, né? Que a gente fala do energético, porque fica invisível ali. Mas eu tenho o hábito de ir sempre naquele lugar. Né? Por isso que fala assim, não é bom você chorar na cama, não é bom você ficar trazendo conflito para o casal na cama toda hora, porque tem outra função, né? Para você relaxar, para você ter relação. Então, quando você começa a misturar essas informações, elas acabam influenciando também nas suas escolhas. Tem pessoas que têm mais sensibilidades para perceber isso, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que falam que não acreditam nisso, mas sofrem o impacto disso. Né? Às vezes a pessoa precisa estudar um pouquinho para ver de que forma impacta ela. Para algumas pessoas não impactam. Né? Cada um tem um nível de sensibilidade e um nível de forma que isso afeta. Né? Mas o ambiente físico ele afeta. Né? Se falar em vendas também, você vai num ambiente que, né, você tem mais facilidade de se expressar, outros você não tem. Contato de network, né? Sim, você precisa também treinar isso, né? É treinável. Sim. A mesma coisa num ambiente de casa, num ambiente de trabalho. Então, essa é uma outra dimensão do ser. Depois a gente vai para a área de relacionamento profissional. Então, o relacionamento profissional... A primeira empresa que você trabalhou, a segunda empresa que você trabalhou, ela vai fazendo uma somatória de informação em você que pode impactar no emprego atual que você está. Né? Os resultados, né? Exatamente. Aí você está hoje num trabalho e esse trabalho parece que está tudo bem. Só que quando você vê, você está projetando coisa do passado na situação atual. Então, a gente vai lá e trabalha essa... Eu falo que é uma linha do tempo, né? Dos trabalhos anteriores. Sim. Porque isso impacta. Por isso que eu falo da dimensão da área profissional. Da escolha profissional, se foi a escolha que acertou ou não, né? Por exemplo, não estou feliz. Hoje em dia as pessoas trocam de trabalho, né? É natural trocar de trabalho. É natural ter mais de uma profissão. Antes, o legal era ficar 20 anos numa empresa. Uma empresa, né? Então, hoje, às vezes a pessoa tem 23 empregos em pouco tempo, né? E isso impacta na autoestima da pessoa, impacta no valor que ela tem, impacta nas crenças que ela tem, né? E depois a gente vai para a área de relações, né? Tanto de amizade quanto de relacionamento amoroso também, que também impacta. Às vezes você está bem no seu trabalho, mas não está bem no seu relacionamento. Às vezes, ao contrário, no relacionamento você está bem e não está bem no trabalho. Então, quando você não tem essas duas pernas andando, isso fica mais difícil de você voltar
no seu centro, né? Não é que você vai ter uma vida perfeita, tudo funcionando bonitinho, tudo redondinho, né? Que, aliás, quando a gente tem aquela roda da vida do coaching, né? Que você vai vendo as áreas, que tem a roda da vida para fazer ela girar. Seria legal tudo estar perfeito. Se tudo fosse ótimo. Né? Mas sempre tem uma falha, né? E a gente aprende com essa falha, né? A questão é quanto tempo eu fico nela, né? O tanto de tempo que eu fico nela... pode ser benéfico ou não. Se eu estou muito tempo ali, é algo que eu não estou conseguindo aprender. Sim. Às vezes tem uma dor ali que eu não quero alcançar. Porque se eu alcançar, eu alcanço e libero rápido, né? Sim. Mas às vezes eu não quero passar por aquela dor. E é onde trava muitas pessoas em diversas áreas da vida, né? No relacionamento, no trabalho, nas finanças, né? Sim, mexe em tudo, né? E depois a gente tem também a... Já fui... Foi trabalho, relacionamento... Primeiro, a família de origem. Família de origem. Os traumas, as crenças limitantes, relacionamento profissional, relacionamento interpessoal. A gente tem também a área do financeiro, né? Que também mexe bastante. Né, essa dimensão, trabalhar com números, trabalhar com valores, né, mexe bastante. Às vezes a pessoa acha que tem a relação com o dinheiro ali e acha que é só o dinheiro. Muitas vezes a pessoa entra em dívida, mas tem uma dívida emocional, né? Tem um teto financeiro, que ela chega até um certo valor e ela não consegue ultrapassar aquele valor, né? Então, o teto financeiro, muitas vezes, esconde algo que a pessoa precisa mudar no comportamento dela e não consegue mudar. Então, o que melhor para mexer na pessoa que o bolso dela, né? Então, quando mexe no bolso, às vezes a pessoa é obrigada a mexer algum comportamento, né? Às vezes, se tem alguma outra área que você deixa passar batida, o financeiro chega uma hora que você não tem como, você precisa olhar para aquilo também, né? Sim. E tem a parte da frequência, né? Que é a parte que eu englobo toda a parte do corpo também. Por que o corpo, né? A minha própria dificuldade, por exemplo, no emagrecimento. Chegou uma hora, menopausa, não tem a tireoide, tem todos os aspectos. Por que não consegue? E aí eu fui fazendo a pós em Biofísica da Saúde, né? Em terapias integrativas com Biofísica da Saúde, para poder entender melhor o que acontece no corpo. Então, muitas vezes, um tipo de alimentação, eu não sou da área da nutrição, né? Mas a gente acaba estudando um pouquinho. O tipo de alimentação que a gente escolhe vem contaminada com agrotóxico, o seu corpo não cai bem no seu corpo, e aquilo vai deteriorando o seu corpo. Vai deteriorando. Muitos hormônios, né, que vem nas comidas, exatamente, né? Vai mexendo com as nossas escolhas, e o hormônio mexe direto com o emocional. Sim. Né? Então, uma coisa está interconectada na outra. Então, a frequência, ela mexe com a vibração também. Então, por exemplo, existem escalas, a escala de Hawkins, que fala, por exemplo, a vergonha tem 20 Hz. É uma dos sentimentos, quando a gente vai mexendo nos sentimentos, nas emoções, que é muito baixa. Né? A coragem já é aquela que já te eleva para uma mudança mais facilmente. Mas se a pessoa está muito presa numa vergonha... Outro dia eu fiz uma constelação, por exemplo, numa pessoa que tinha vergonha. E isso impactava várias áreas da vida dela, né? E quando impacta, a pessoa não consegue andar, não consegue caminhar, né? Então, mexer na frequência é a gente conseguir, por mais tempo, elevar o nosso padrão vibracional e elevar o nosso poder de mudança, o nosso poder de escolha, né? Entender as nossas limitações. Acho que ficou extenso essa... É porque é o seu método, né? Então é importante você explicar pra gente como funciona mesmo. Sim. Então, a gente vai mexendo com cada um das etapas do ser e para que a pessoa possa olhar para ela de uma forma diferente, né? Entender, porque às vezes tem limitações, né? Todo mundo, né? Todo mundo tem alguma área. Sim. E na sua experiência atendendo mulheres em mentorias e terapias, quais são os bloqueios emocionais ou mentais mais comuns que impedem muitas delas de avançarem na vida pessoal ou profissional?
É muita questão de querer fazer tudo, né? A mulher quer fazer tudo, ela acha que ela tem que ser boa em tudo, tem que ser perfeita em tudo, Sim. né? Isso tem a exigência hoje desse papel da mulher, né? Mas esse é um dos maiores, assim, sabe? Porque ela exige essa perfeição dela mesma, Sim. né? E isso fica puxado para ela, né? E para todos também, É né? uma sobrecarga, né, emocional, né? Eu digo por mim, porque tenho a casa, né? Tem as crianças, tem o trabalho, né? E é igual você falou, a gente busca excelência em tudo, mas não dá, né? Não dá. Alguma coisa Algum um prato vai cair. Então, é importante você falar disso sobre as mulheres querer ser a Mulher Maravilha, né? Sim. E isso não existe, né? A gente precisa entender até onde a gente consegue chegar, né? E tá muito ligado a essa história mesmo de família que a pessoa teve, sabe? Porque por mais que hoje em dia a gente tem muita... a gente está caminhando para especializações, né? Então, a gente vai cada vez mais ficando especialista em alguma coisa. E exige da gente uma perfeição. Então, é natural isso, né? E hoje em dia, tudo é muito rápido. Você passa o celular, tudo muito rápido. Sim. Então, tem que ser perfeito e rápido, né? Só que os sentimentos e as emoções não são assim. Sim. Eles precisam de tempo, né? A gente precisa saber como processar eles. Sim. A gente não dá conta, né? Às vezes, a gente dá conta de ver 9 coisas ao mesmo tempo. A gente registra. Mas processar tudo mesmo não é. São velocidades diferentes do que a gente processa das emoções, do que a gente pensa. O pensamento tem uma velocidade, os sentimentos e as emoções têm outras, né? Então, eu lembro que antigamente eu queria fazer várias coisas. E todo mundo falava assim, mas você dá conta de fazer tudo isso? Eu falei, dou, lógico que dou. Eu dou, diferente que você que não dá. Dou. Só que não aprofundava, entende? Não aprofundava. Não era intensa naquilo que você estava fazendo, Exatamente, né? Era rasa em todas as coisas. Isso. E por um lado foi bom porque trouxe esse negócio que eu falo que é mix de técnicas, sabe? Porque eu acabei juntando algumas coisas, da minha natureza um pouco isso, sabe? De juntar as informações. Mas quando a gente pode estar mais calma, mais tranquila também, a gente consegue processar de outras formas também, né? E isso vai desgastando o nosso corpo, mexe no nosso cortisol também, sabe? E isso vai deteriorando o nosso corpo, mas a gente só vai percebendo com o tempo isso, né? E, Patrícia, você utiliza diferentes técnicas como Theta Healing? Theta Healing. Theta Healing. Isso. Constelação e outras abordagens integrativas. Como essas ferramentas se complementam dentro do seu trabalho? O Theta Healing só para trazer, né? Theta de ondas theta, né? Healing quer dizer cura em inglês, né? Então, cura através das ondas, frequências theta, né? Por exemplo, o Theta Healing, eu sou instrutora de Theta Healing. Eu dou curso de formação para quem quer se formar. Esse curso. Quer atender com um Theta Healing, por exemplo. Então, ele vai mexer naquela dimensão do ser de crenças limitantes, por exemplo. Então, ele é muito bom para encontrar uma crença limitante. A gente vai cavando, a gente fala de digging, que é cavar, e a gente vai buscando. Por que que você não gosta, por exemplo, tem uma pessoa que ela... então é até legal também eu procurar isso com você, porque eu acho que como mentora de vendas, talvez isso também impacta muito, né? Porque na área de vendas, o que tem de crença limitante é muita coisa. Sim, principalmente, porque às vezes a pessoa fala que não quer incomodar o outro, então a gente vai buscar... Nossa, é o que mais escuto. Não é? Eu não gosto de incomodar, eu nem ligo. Sou vendedora. Tem gente que fala assim, tem que incomodar, sim, né? Sim, eu tenho medo do não, né? Que é a rejeição. Rejeição tem por trás. Só que tem uma origem isso. Tem alguém que falou isso para ela, ou ela viu alguém fazendo isso com ela. Então tem esse nome, então é Theta Healing. Theta Healing. Ela não mexe só com a crença limitante, mas é fortemente a crença limitante, né? Então, uma vez eu dei um curso para um senhor que ele era evangélico e ele tinha se afastado da igreja evangélica. E aí ele foi fazer o curso de Theta Healing. Ele falou assim, para mim valeu porque eu me reconectei com Deus. Então, para ele, valeu mais isso, porque tinha uma parte dele que estava fragmentada, né? Ele tinha um ressentimento com a família, tinha um ressentimento com as pessoas que eram da igreja dele, sabe? Então, o Theta Healing não tem religião, não tem a ver com religião, mas a conexão com o Criador. Então, o único requisito que precisa, por exemplo, é usar o Theta Healing no meio de uma abordagem, no meio de um atendimento, é
Você acredita em Deus? Se você for ateu, não dá. Não dá, porque não tem de onde vir. Porque, assim, tem downloads. Eu tentei fazer com uma pessoa que era ateu, sabe? Não vai. Mesmo eu falando que não dava, eu tentei, sabe? Porque eu gosto de experimentar algumas coisas em mim, ver como que é, como não é, até com as outras pessoas também, se a outra pessoa permite, claro, né? E aí, por quê? No Theta Healing, por exemplo, tem o download. Download, o que é? É trazer uma informação vinda da fonte criadora para a pessoa. Então, por exemplo, você não vive hoje alegria na sua vida. Você é uma família que não tem muita alegria, né? E aí, você não sabe como que é ser alegre. Como que você vai experimentar alegria se você não sabe isso? Você não tem esse registro dentro de você. Então, às vezes, a pessoa nunca experimentou aquilo, ou ela experimentou alegria na vida dela, e hoje ela não consegue mais ter alegria, né? Então, o Theta Healing traz isso. Você me dá permissão, por exemplo, você me dá permissão para eu trazer a definição do que é alegria, a partir da fonte criadora? A pessoa fala sim, ela precisa dar permissão, né? Tá. Sim, aí é dado o comando e a pessoa experimenta isso, né? Em forma de comando, né? E como que a pessoa vai saber isso? Na sensação do corpo dela, vivendo na vida dela. Então, são mudanças... Lembra um pouco a hipnose. A Vaiana, que trouxe essa abordagem, ela teve que teorizar essa parte do Theta Healing. E ela tinha um marido na época que ele era da hipnose. Então, ela foi buscando fundamentos também em alguns registros da hipnose. Mas ele não entra só em teta, a frequência, para trabalhar. Entendi. Né? Então, vai mudando. Então, traz esses downloads para trazer. Então, as mudanças são mais rápidas, né? Então, o Theta Healing é uma das abordagens que eu utilizo. Eu utilizo também a constelação. Que eu vi que tem bastante agenda, né, da constelação. Eu gostei bastante desse formato da constelação. As pessoas também gostam porque a gente acaba... A gente não fala que a constelação é uma terapia. Mas as pessoas sempre vão, né? Por exemplo, abrir de alguma forma, né? Vão se abrir. E as pessoas que frequentam, né? Algumas pessoas vão sempre, outras não. Outras vão um tempo, porque eu já faço desde 2016 as constelações, né? Assim, em grupo presencial. Né? Então, às vezes, a pessoa faz muito tempo que não vai, depois volta e acaba criando o ambiente, né? Que a pessoa se sente segura ali, né? Sim. E a constelação... A constelação tem as leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe, tem todo o formato que ele trouxe, a constelação. E o formato que eu escolhi trabalhar é um formato com mix de técnicas, que uso o formato da constelação, o conceito da constelação, mas eu uso muitas vezes o Theta Healing, eu vou usando outras abordagens também para mexer nas crenças limitantes, para mexer nos traumas. Então, a gente não mexe só na dimensão sistêmica. O Bert também mexeu com traumas também, né? Ele mexeu, o Peter Levine, que é uma abordagem que eu trabalho da experiência somática, que mexe com traumas no corpo através da fisiologia, dá para utilizar ali também. O Bert até trouxe, numa das falas dele, de constelação, ele trouxe também. Mas ali eu uso mais abertamente para poder trabalhar outras dimensões do ser. Então, de uma certa forma, casos mais complexos, é muito comum vir para a constelação com mix de técnicas, porque mexe essas outras questões da pessoa. Então, vai afunilando a ponto de emergir aquilo que está escondido, que está oculto, para trabalhar a pessoa, né? Então, tem pessoas que uma constelação já ajuda... É que antigamente falava assim, uma única constelação na vida. Depois passou um tempo e falou, não, uma constelação a cada 2 anos. Depois 6 meses. Então, cada caso é um caso de ter constelação. Não é para você fazer constelação toda semana, que nem o psicodrama, como uma terapia. O psicodrama faz parte da psicologia. Ele tem esse formato de ser semanal, por exemplo, sabe? Mas se a pessoa faz a constelação e tem um atendimento terapêutico, depois é melhor. Porque ela não fica solta, não fica com colchinha de retalhos. Ela faz uma parte e depois vai cuidar de outra parte da vida. É legal ela ter um acompanhamento ali, né? Então, quando a gente faz o grupo, eu trabalho a questão que a pessoa tem, mas sempre que possível eu falo para a pessoa, ou ela traz o terapeuta dela, traz a psicóloga dela, o psicólogo dela para participar junto, né? Para poder entender melhor, porque... Muitas vezes adianta quase 1 ano de terapia quando a pessoa faz a constelação, porque ela traz informação que está lá escondida do inconsciente. E ela acelera esse processo terapêutico dela, né, dentro de uma terapia.
Eu acho que é isso. Perfeito. Explica pra gente o que é divórcio energético. Eu fiquei Curiosa para saber quando eu vi. Falei, divórcio energético? Que é Que é isso? Então, uma pessoa foi casada Tá. e ela separou, já tá separada no papel. Aham. Só que um não consegue desconectar do outro. Ah, sim. Aí parece que tem um fiozinho invisível ali que pega a pessoa. E quando você vê um tá pensando no outro, um vai fazer uma escolha querendo Lembra. encontrar. Aham. Exatamente. Às vezes vem um pensamento na cabeça, vem uma música, vem uma memória. Ah, sim. E É porque ainda gosta, né? Por isso que pode pensa. ser que goste, mas pode ser que tem uma dívida emocional, tem uma promessa não cumprida. Sim. Entende? Pode ter várias coisas. Eu fiz um divórcio. Tá sendo bem legal esse negócio do divórcio energético, porque teve uma moça que ela até autorizou o depoimento, por isso que eu tô trazendo aqui. Tá. Eu falei, posso falar, né? Isso, Ela conta falou pra gente. ela foi casada, acho que uns 2, 3 anos com a pessoa. Eu não lembro quanto tempo ela foi casada, foi pouco tempo. Depois teve uma traição e teve uma separação. E aí, mesmo tendo a separação, ela passou 20 anos separada e todo aniversário ela recebia um parabéns dele. Nossa. E ela fez o divórcio energético, ela falou, é isso mesmo, porque assim, foi meu aniversário agora, ele não me deu parabéns, eu nem lembrei, nem senti falta e tá tudo bem. Eu falei, isso foi o divórcio energético que aconteceu. Então, tinha alguma pendência ali entre os dois. Ressentimento prende muito a pessoa também, sabe? Prende muito a pessoa. E ressentimento deixa a gente mais densa também. É uma das coisas que a gente limpa no Theta Healing. E aí libera a pessoa, né? Então, ela pode ficar livre para poder seguir a vida dela. E às vezes a pessoa fica presa na outra por vingança, né? Fica presa por vingança. Então, não vou ficar boa só para se sentir culpada. Sabe? Não estou falando que foi o caso dessa pessoa. Mas de muitas pessoas, né? Pode ser o caso. Sim. E é inconsciente isso. Não é a pessoa fala, vou segurar a pessoa. Não, porque a pessoa quer viver a vida dela. Mas tem muitas dinâmicas que acontecem que são muito inconscientes, né? Até trazer à luz, até a pessoa admitir que pode ser aquilo, né? É um processo, né? Teve outro caso de uma moça que ela tem o sobrenome dela, já está separada faz tempo. E ela estava na empresa e o sobrenome dela estava lá no e-mail. Ela queria tirar aquele sobrenome do ex-marido dela. Sim. Não conseguia. Ninguém atendia ela no TI. Não conseguia. Ela fez o divórcio energético, atenderam ela e tiraram o nome dela de lá. Sabe? Então, soltou. Ela precisava se permitir, né? Então, tem algo ali que estava oculto e que precisava ser liberado. E liberou. É que tem mais casos, eu não lembro todos os casos. Esses dois são os que eu lembro, sim. Sabe? Então, deu pra entender, então. Então, seria alguma energia que a gente tem com o parceiro que se divorciou e que você precisa quebrar aquilo. É um laço invisível que precisa ser cortado. E não precisa ser só com parceiro. Qualquer pessoa. Pode ser. Eu fiz uma outra com relação à mãe, por exemplo. Então, tem muitas coisas de dependência emocional com a mãe. Então, você tem que mudar o nome agora, colocar família energética. Né? Daí, o que mais vai aparecer é cliente pra você, então. É porque às vezes tem muita, né? Mãe narcisista, né? Irmãos, amigos, né? Que de alguma forma você quer se livrar, né? Sim, porque tem ali... porque o nosso inconsciente, ele vai armazenando informação para nos proteger. Só que chega uma hora, já perdeu a função de proteger. Não precisa mais daquela função, a gente precisa mudar aquela função, entende? Só que a gente não dá conta de saber que tem lá dentro, né? Então, muitas vezes com a mãe tem dependência emocional. Sim. E a gente precisa cortar esse laço. Às vezes a pessoa está casada com a mãe, às vezes a pessoa está casada com o pai, né? E é fácil de perceber isso quando o pai morre e tem um filho homem, né? E aquele filho homem vai ocupar aquele lugar. Mas essas trocas de cadeiras, né? Elas acontecem o tempo todo. Quando morre alguém, perde a função, até a família voltar para o lugar dela, de quem é quem, demora um tempinho. Tem o processo do luto, porque aquele lugar fica vago. Cada um tem uma função na família. Sim. Mas os lugares, eles vão ficando vagos. Se a gente não prestar atenção, a gente está lá socorrendo o outro, esquecendo do nosso lugar, né? Sim. Então, é isso. Então, o divórcio energético pode entrar nesse lugar. Pode entrar também no lugar de uma pessoa que cuidou muito da saúde de outra. Então, por exemplo, uma
uma mãe que ficou doente, vou trazer um pai que ficou doente, a filha vai lá e fica cuidando. Tem troca de informação ali, sabe? Tem um experimento que fala que encontrou substâncias de uma mãe que ficou muito tempo no hospital por causa do filho, sabe? Quando você tem intenção muito de ajudar outra pessoa, parece que o pensamento está até líquido, sabe? Uhum. O pensamento fica muito forte ali. O pensamento muito forte é como se fosse criando uma forma pensamento, né? Eu sei que é muito subjetivo isso, mas é uma forma pensamento que fica ali. É como se fosse um quantum de energia que fica ali. Sim, sim. Né? Então, se eu pensei aqui, pensei ali, é como se fosse formando algo, né? Impressora 3D, né? Sim. Só que mas na verdade, tudo é energia, né? Se você for pensar, né? As escrituras falam, né? Que tudo é átomos, né? O Senhor criou tudo isso aqui que está aqui em cima, é vivo, né? Então, faz muito sentido o que você está falando. E aí a gente faz esse corte também, desse corte que precisa liberar. Às vezes é com uma situação de abuso, cria muito. Você precisa fazer esse corte. Verdade. Né? Esse fragmento de alma do abusador com a pessoa. Sim. Então, precisa, porque fica uma memória de dor muito grande. Então, a pessoa vai esquecer? Não. Mas aquela lembrança não vai causar aquela dor de novo. Senão você fica jorrando dor ali, naquele caminho, né? Então, você corta isso. Sim. E, Patrícia, que conselho você daria para as mulheres que sentem que precisam mudar algo na vida, mas ainda não tiveram coragem de dar o primeiro passo? Olha, aos de sempre, né? Continue, insista, persista. Mas sabe qual que é interessante também? A pessoa pode ter um caderninho. Hoje a gente tem o ChatGPT, coloca tudo lá no ChatGPT, né? Tudo. Meu secretário. Você pode conversar com o ChatGPT e falar, e trazer isso. Às vezes a pessoa não tem coragem. Não estou falando para ela usar o ChatGPT como terapeuta dela, porque nem tem toda essa capacidade, assim, né? Mas melhor do que não sair do lugar escreve, sabe? Faça um diário. O diário funcionava muito bem, sabe? Porque quando você vai escrevendo, você vai abrindo a sua percepção, abrindo a sua memória e vai trazendo sentimento e emoção junto. Então, passa de ser automático e passa a trazer aquilo lá e você vai confiar em você, pelo menos ali naquele momento. Sim. Então, vai trazendo para fora. Até que aquilo se torne normal e não se torne algo que precisa ser corajosa para poder dar esse passo, né? Então, ela vai dessensibilizando dela mesma, né? Então, ela pode fazer isso escrevendo ou no ChatGPT, mas tem hora que ajuda profissional é necessário, né? Então, tem coisas que eu não consigo trabalhar sozinha comigo. Eu preciso de um apoio, né? De um apoio. De um profissional. Sim, né? Então, senão a gente fica enganando a gente mesmo, sabe? Tem coisas que reconhecer que você precisa de ajuda, né? Sim. Isso. E não tem nada de errado em pedir essa ajuda. A pessoa acha que pediu ajuda é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Porque você ter coragem de ir lá e falar que está escondido de você. Eu lembro que no começo que eu fazia terapia, parecia saca-rolha. Não, saca-rolha não. Sabe aquele negócio de desentupidor de pix? Sei. Para poder soltar. Eu não conseguia nem falar. Eu falava fechando os olhos. Porque eu tinha vergonha. Sim. Hoje eu saio falando tudo, né? Mas na época eu tinha vergonha, né? E precisava... E você só vai mudar se você colocar para fora alguma coisa, se trouxer para o consciente alguma coisa, sabe? E então seria isso, né? Perfeito. Vai no caderninho. E, Patrícia, aqui no podcast a gente tem uma frase, um pensamento, algo para motivar nossas empreendedoras. Qual que é a frase que você traz pra gente hoje? Eu pego assim de surpresa mesmo. Não, sabe o que eu pensei? Eu pensei em trazer, tipo, algum download de Teta Healing. Dá para fazer algum download? Pode trazer download? O que seria o download? Conta pra gente. Trazer algumas informações que a pessoa pode ser confiante, que ela tem confiança. Palavras de afirmação. Como se fosse isso, só que ela vai mais direto no DNA da pessoa. Tudo bem se fizer algum download aqui? Tem um minutinho? Pode, um minutinho sim. Então tá. Então eu só vou fechar os olhos. Eu também tenho que fechar? Todo mundo? Só você? Pode fechar, tá, pode fechar também, vamos fechar. É uma experiência. Então, inspira, expira, inspira, expira. E tudo que eu for trazendo aqui, se você quiser para você me dá permissão,
Eu vou pedindo permissão, você precisa dizer sim, tá? Você me dá permissão para que seja trazido para você, que você já sabe como ter alegria na sua vida? Sim. Que você já sabe qual a sensação de amar e ser amada? Sim. Que você já sabe como reconhecer o seu valor? Você permite? Sim. Que é possível ter coragem para mudar? Permite Sim. que seja trazido? Que você já sabe qual a sensação de ter coragem para mudar? Sim. E que é fácil ter coragem para mudar? Sim. Que é seguro mudar? Sim. É isso. Muito bom. Realmente, são palavras de afirmação mesmo, né? A pessoa sente, né? Sim. Isso é muito Sim. bacana. Obrigada pela experiência. E eu vou te dar uma outra experiência que é do Bom Aroma, nosso patrocinador, um presente. Você gosta de cheirinhos, gosto. aromatizadores. Gratidão. É do Bom Aroma, do nosso grupo, tá? Com cheirinho da Metamorfose, pra você borrifar aí no seu escritório, no seu carro e lembrar desse momento com a gente. Gratidão. Qual que é o seu Instagram, Patrícia, pra quem estiver nos assistindo? É Patrícia de Luca, Luca com 2 Cs, ponto terapias. Então, tá certo. Quem tá aqui nos assistindo, siga lá a Patrícia para conhecer mais sobre essas experiências, sobre a terapia integrativa, sobre constelação. E você vai ser muito bem-vindo, né, Patrícia? E se quem quiser participar, às quartas-feiras eu tenho feito constelação, é gratuito a participação. De quem quiser participar como representante, é só entrar no meu grupo de WhatsApp, eu posso passar depois, grupo de WhatsApp, e aí experienciar isso. Tem o link no Instagram? Tem o link no Instagram. Então só clicar lá. Só clicar, é mais fácil. Tá certo, então. E eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente, nos assistindo. Ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, o Estúdio ZY3, Bom Aroma e a Metamorfose Podcast. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.